Nós estávamos falando sobre os termos da oração. Já tem alguns vídeos aí, eu passei um tempo aí sem lançar vídeo, porque estava sem celular. Vamos testar esse celular aí, ver se esse vídeo vai prestar. É o seguinte, falando em termos de oração, né? Vamos fazer o seguinte, vamos falar de sujeito, que é um termo que é muito cobrado nos concursos, né? É sujeito da oração. O sujeito é o seguinte, muita gente pensa, tem alguém que pensa, né? Que o sujeito, para ser sujeito tem que ser pessoa, não tem nada a ver. Não existe isso não. Sujeito pode ser qualquer coisa, qualquer objeto, entendeu? Até um verbo pode ser sujeito. Se eu disser assim, o cantar dos passarinhos é lindo, o cantar dos passarinhos é lindo. Pronto, o sujeito é um cantar. Um objeto, uma mesa, uma cadeira, um tamborete, é sujeito. Aí eles no concurso, porque quando a gente aprende, eles dizem assim, Maria comeu bolo, Maria bebeu vinho, Maria falou esse pai, não sei o que. Aí as perguntas quem é o sujeito, é claro que é Maria. É fácil demais, mas o concurso não cai assim. E a minha intenção é que é para concurso. O concurso não cai assim, não. Se fosse assim era bom demais. Talvez caia no fundamental, mas acho que nem no fundamental cai assim tão fácil. Eles colocam completamente diferente. Vou dar exemplo sobre isso que acontece. Nós temos sobre sujeito, nós temos sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto, sujeito inexistente, né? Já é um pouco assim de falta de coerência, né? Inexistente ser sujeito. Mas é assim, a gramática é sujeito. É inexistente, mas é sujeito. Toda oração tem sujeito. É por isso que ele é considerado um termo essencial. Às vezes a oração não tem sujeito inexistente, mas eles perguntam. Aí o nome sujeito inexistente. Inexistente quando não tem sujeito. Então, oração sem sujeito. Então, é o seguinte. Aí temos os sujeitos que eu falei a vocês, simples, composto, oculto. O sujeito oculto, às vezes, ele não vem assim o nome oculto, não. Às vezes ele vem o nome lípico, ou então ele vem assim o nome desinencial, sujeito desinencial. Mas é a mesma coisa, sujeito oculto. Eu vou explicar tudo o que é sujeito oculto. Vou explicar nos exemplos. Como é que eles colocam. Sujeito composto, tem que ser dois núcleos no sujeito. E vamos dizer que ele liga assim, eu criei agora, ele liga assim, o aluno que estuda passou no teste. Pronto, o aluno que estuda passou no teste. Aí ele pergunta, ele faz a frase lá, a banca, né, pergunta. Eu digo ele, não sei nem porquê, era para dizer ela, né? Eu digo ele, não sei porquê. Mas pronto, a banca, ela pergunta assim, o aluno que estuda passou no teste. Aí ela diz, quem passou no teste? Ela fala comentário antes, né? Quem passou no teste foi o aluno. Quem estuda é o aluno. Ela faz aquele comentário. Lá na frente ela diz assim, ela diz, o sujeito de quem estuda, o sujeito de estuda é o aluno. Aí você vê, é mesmo, quem estuda é o aluno, então quem é que estuda? O aluno, então o sujeito é o aluno. Aí você vai, bota o aluno é o sujeito. Ela pergunta, você vai botar. Tem que estar certo, né? O enunciado dela. Está errado. Está errado. Está completamente errado. Aí nós temos dois verbos. O verbo de quem estuda e o verbo de quem passou no teste. Temos dois verbos. Não pode ter só um sujeito com os dois verbos. O verbo quem passou, o sujeito de quem passou está certo, é o aluno. Mas o sujeito que estuda não é o aluno. Aí ela bota lá que eles têm o aluno ficou, que danado esse sujeito, né? Mas o sujeito é o quê? Esse aqui é um pronome relativo, o pronome relativo, ele entra na sintaxe, ele pode ser sujeito, pode ser objeto direto.
quando ele está como pronome relativo. Depois eu vou falar sobre esse termo aqui. Quando ele está como pronome relativo, ele pode entrar como objeto e pode entrar como sujeito. Nesse caso aí ele entrou como sujeito, porque é o seguinte, o aluno que estuda, está dizendo assim, o aluno o qual estuda. Esse termo que está tomando a posse do aluno, seu verbo de estuda. O aluno que estuda, o aluno o qual estuda. Então, o sujeito de estudo é o que? Esse que, ele pega, meu amigo, o aluno tem aquela autoridade de ser sujeito, quando o pronome é relativo, ele toma conta daquele poder. Ele já está dizendo, é relativo, ele já toma conta daquele poder, daquele aluno, daquele sujeito, e fica para ele. Aí a resposta certa dessa pergunta, o sujeito de aluno é o quê? Outras que eu vou me aprofundar, né? Porque eu estou dando aula assim só por cima, para quem já conhece, né? Outra coisa que eles fazem, que a banca faz, ela diz assim, vou dar um exemplo aqui, os trabalhadores trabalham bastante, por exemplo, trabalhadores bastante, aí diz assim lá na frente, não, os trabalhadores trabalham bastante, aí lá na frente ela diz assim, o verbo trabalha foi para o plural porque o sujeito é sujeito composto, porque são muitos sujeitos, não é só um, os trabalhadores, muitos sujeitos. Aí o aluno pensa, aí mesmo, sujeito composto. Não tem nada a ver com sujeito composto. Isso aí é sujeito simples. Porque os trabalhadores trabalham, vamos dizer isso assim, os trabalhadores trabalham. É um sujeito simples, os trabalhadores, porque só tem um núcleo. Os trabalhadores, só tem um núcleo. Agora, se ele dissesse assim, os trabalhadores e os preguiçosos, aí sim, a gente teria aí um sujeito composto, porque são dois núcleos, né? Os trabalhadores e preguiçosos. Mas como só tem um, se está no plural não tem nada a ver, pode estar no plural singular, mas só substantivo, o que vale é o substantivo. Aí eles colocam assim, às vezes colocam com a preposição, bota assim uma frase com preposição, aí quer dizer que é sujeito, muita gente não sabe disso, você tem que ver que sujeito não tem preposição. Deixa eu dar uma pessoa perguntar, a pessoa explicar a mim, não boto preposição, esse sujeito não recebe preposição, não aceita preposição, entendeu? Mas por quê? Mas ninguém sabia explicar, mas eu sei, hoje eu aprendi comigo mesmo. Muitas coisas eu aprendi comigo mesmo, com os professores não. Não é dizendo que eles não me ajudaram não, me ajudaram bastante, agradeço bastante os professores. Mas pelo tempo também que eles não tinham de dar e eles não davam só aula a mim, davam a outros, né? E ia naquela sequência. Não aprendi muita coisa não com o professor não vou negar. Eu aprendi comigo mesmo depois. Aí descobri, aí vou passar para você. Por que o sujeito não pode ter preposição? Porque o sujeito, ele tem que ser um substantivo. E o substantivo, quem trabalha para o substantivo, tem que flexionar com o substantivo. O adjetivo, trabalha para o substantivo, por exemplo, moça linda, moças lindas. O adjetivo tem que acompanhar. O pronome tem que acompanhar aí. Meu carro, meus carros, está acompanhando carros. Um cavalo, 3 cavalos, entendeu? O numeral também, ele flexiona, numeral, pronome, o adjetivo, aí flexiona. Esses acompanham o artigo, às vezes acompanham o substantivo. Eles trabalham para ele, tudo bem. Mas a preposição não trabalha para substantivo. Por isso que ela não vai quando tiver um sujeito, o sujeito tem que ser substantivo, pode ser o que for. O sujeito pode ser qualquer coisa, mas tem que ser substantivo. Ela não chega,
Por que ela não trabalha com ele? Para que ela ficar perto ali? Ela não vai flexionar, que preposição não flexiona. Preposição não flexiona de jeito nenhum. E conjunção também. Não vai trabalhar. Não vai trabalhar para substantivo, então não adianta. O adjuntado verbial, por que não flexiona? O adjuntado verbial, pessoal, não flexiona porque ele não trabalha para substantivo. Quem trabalha para substantivo é artigo, é outro. Artigo é pronome, entendeu? Numeral, essas coisas, outros determinantes. Mas o adjuntado verbial não trabalha, eles não se dão bem. Quando o adjuntado verbial, você pensa que ele é um adjuntado adverbial. Quando ele chega junto de um substantivo, ele muda. Ele tem que ser adjetivo. Bastante. Bastante pode ser adjuntado adverbial, né? Ele trabalhou bastante. Adjuntado adverbial. Porque esse bastante está falando no verbo trabalhar. Aí ele concorda com o verbo, mas substantivo não. Se eu disser assim, bastante trabalhador, bastantes trabalhadores. Aí quando ele diz bastantes, aí já não é advérbio, isso aí já é adjetivo. Aí quem flexiona é adjetivo. Se você vê flexionar, não é. Aí por que o advérbio não flexiona? Porque o advérbio não trabalha para substantivo. Não te vê que os professores não dizem, a mim mesmo nunca disseram isso. Isso aí não. Aí falei sujeito composto, sujeito indeterminado. Você sabe que aconteceu aquilo, mas você não sabe quem fez. Por exemplo, roubaram meu celular. Pode ter sido uma pessoa que tem roubado, pode ser 2 ou 3 ou 4, não sei quem roubou. Então é sujeito indeterminado. Outro sujeito que eu falei, sujeito composto, indeterminado. Sim, o sujeito oculto. O sujeito oculto assim. Trabalhei muito. Eu trabalhei mesmo hoje. Trabalhei muito hoje. Quem trabalhou? Eu. Eu não botei o pronome eu, não. Botei trabalhei muito. Só pela desinência do verbo trabalhei, eu já sei que sou eu. É por isso que é chamado também pronome, como é? Sujeito desinencial, por causa disso. A desinência diz quem é o sujeito. Aí aquele sujeito não está escrito na frase. Eu chego e digo, meu amigo, trabalhei muito hoje. Eu não botei o eu, mas todo mundo sabe que foi eu. Que o eu está ali. Então o sujeito é oculto. Se chama sujeito oculto isso aí, que é a mesma coisa desinencial. Sujeito oculto, sujeito composto, sujeito inexistente, sim, inexistente é o seguinte, porque não existe. O verbo haver, quando se refere a existir, não tem sujeito. Ele é no singular. Ele nunca vai para o plural. Por exemplo, houve uma festa, haverá uma festa, há uma festa ali, houvera, no passado, pode ser, mas sempre ele não varia, porque ele não tem sujeito. Então ele é sujeito inexistente. Você vê, quando ele se refere a existir, o haver se referindo a existir, entendeu? Aí é sujeito inexistente. E fenômenos da natureza, ventou, geou, nevou, né? Neve, essas coisas que aqui não existe isso não, lá pro lado do sul, não é que existe isso não. Mas é fenômeno da natureza, não tem sujeito. Não existe. O verbo, assim, por exemplo, falando sobre tempos decorridos, o verbo fazer também não tem sujeito. Faz um ano. Quem é que faz um ano? Não tem sujeito para explicar quem é que faz um ano. Agora, todos eles ficam no singular, quando não tem sujeito. Por exemplo, você pode dizer assim, faz 3 anos. Não é para dizer fazem, porque são 3 anos, não. Tanto faz você dizer, faz 1 hora, como faz 10 horas, como faz um dia, faz 3 dias, faz 1 ano, faz 10 anos, faz 20 anos. Ele nunca vai para o plural, é sempre singular, faz. É o sujeito inexistente. Que isso aqui eu estou dando só uma pincelada para quem conhece, mas para quem não conhece, depois eu vou começar desde o início, entendeu? Explicando para você entender direitinho. Hoje eu resolvi falar sobre o sujeito, não tinha nem me preparado, porque eu faço sem me preparar mesmo. Pronto, aí eu falei sobre o sujeito inexistente,
sujeito inexistente, sujeito indeterminado, sujeito oculto, sujeito composto, sujeito simples, que eu falei. Então, os sujeitos que temos agora, você tem que ver, como eu falei, eles colocam o que pode ser sujeito, como eu expliquei, o que pode ser o sujeito, a preposição, ele pode botar uma frase aí. Quando a preposição pode ser sujeito. Uma preposição ser sujeito? Pode. Se eu disser assim, o de é uma preposição. O de é a preposição não é de, né? Se eu disser assim, o de é uma preposição, aquele está sendo sujeito, porque ele recebeu o artigo, passou a ser substantivo. E para ser sujeito tem que ser substantivo. Não pode ser outra coisa. Tem que ser substantivo. Aí pronto, se eu disser... Você falar em dia, por exemplo, dia é substantivo, uma coisa que não seja dia, mas se você colocar se ele receber um pronome, qualquer substantivo, qualquer palavra, se ele receber um determinante junto a ela ali, o determinante já passa a ser substantivo. Sendo substantivo, pode ser sujeito. O substantivo, ele é quem manda, né, de caso de variação, entendeu? Ele é quem manda. Ele não manda em todo mundo, entendeu? Ele não manda em todo mundo, ele só manda em adjetivo, pronome. Artigo varia também, né? Artigo. Vamos contar. Artigo, numeral, pronome e adjetivo. E o verbo também. Pronto. É quem acompanha o sujeito. Acompanha o substantivo na frase. Se o substantivo, então o substantivo na oração, se ele não for sujeito, ele vai ser objeto. Se você encontrar uma frase com o verbo de ligação, e depois do verbo de ligação, você não vai encontrar um substantivo. Você só encontra adjetivo. Porque o substantivo, em verbo, ele só faz um complemento do verbo transitivo, direto ou indireto. O substantivo só trabalha para ele. O adjetivo trabalha para a ligação, o substantivo trabalha para o verbo transitivo, ele trabalha como complemento, e o advérbio trabalha para o verbo intransitivo, porque o verbo é o seguinte, são os três, né? Tem o de ligação, tem o tran quer dizer transitivo, e tem o intransitivo. Então, quem trabalha para o de ligação, o adjetivo. Quando vem a ligação, esse adjetivo vai fazer referência da característica do sujeito. Quando é um verbo transitivo, quem vai trabalhar é o substantivo, para completar. Fulano comeu o pão, fulano bebeu o vinho, entendeu? Ele completa, aí entra o substantivo completando, para o verbo transitivo. E o verbo intransitivo, que muita gente diz, não, o verbo tem um sentido completo. Não é assim, não. Depois eu vou explicar o que é sentido completo de verbo. Aquele sentido completo é fulano morreu, fulano nasceu, pronto, já sabe, nasceu. Aí quer trabalhar mais esse verbo, trabalhar mais a informação, informa mais um pouco, aí entra o adjunto adverbial. Foi só uma pincelada que eu dei, mas depois eu vou voltar, estou organizando, esperando aí ver se eu consigo uns aparelhos melhor para mim fazer, não, para eu fazer. Mas é para mim fazer mesmo, não é errado, mas o certo é para eu fazer, porque eu aí sou sujeito, e mim não pode ser sujeito, entre aspas. Mim não nasceu para ser sujeito, mim nasceu para ser objeto direto, objeto indireto. Quem nasceu para ser sujeito é o pronome reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, não pode ser para mim fazer. Quer dizer, poder eu posso, né? Mas não deve, tem que dizer para eu fazer. Um abraço e espero que ajude aí alguma coisa a vocês. Mas vou procurar melhorar, vou com certeza. Um abraço a todos.